Federação Nacional dos Policiais Federais apresentou uma reclamação no STF contra a decisão da Justiça do Distrito Federal, que considerou legal o corte de ponto dos servidores que participaram de paralisações em janeiro e fevereiro. Quem tem ao vivo os detalhes desse processo é a repórter Carolina Andrade. Carolina, boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Para a entidade, a Justiça do Distrito Federal descumpriu uma decisão do STF, que entende que enquanto não houver regulamentação do direito de greve para o serviço público, valem as regras previstas no setor privado. Na ação em primeira instância, a federação pedia para que a União se abstivesse de cortar o ponto dos policiais federais que participaram das paralisações. Mas a Justiça indeferiu o pedido, por entender que não há amparo legal para a greve dos servidores. A entidade ainda argumenta que as paralisações eram atos simbólicos de reivindicações e que os ministros da Justiça e do Planejamento e o diretor-geral da Polícia Federal foram previamente avisados. O relator da reclamação aqui no STF é o ministro Gilmar Mendes. Letícia. Obrigada, Carolina. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a advogada especialista em Direito do Trabalho, Renata Fonseca. Boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Justiça. Obrigada, boa tarde. Os servidores públicos ainda não têm uma legislação sobre a greve, né? Uma legislação específica para eles. Mas o que diz a jurisprudência? O que a jurisprudência do Supremo, inclusive, diz é que o servidor público ele pode fazer a greve, só que a gente vai utilizar, nesse caso, a lei de greve que existe, que é aplicada ao seletista. Então, por analogia, enquanto não houver nenhum tipo de lei específica para servidor público, nós vamos aplicar aquela lei e todas as regras que estão lá. Então, nesse caso dos policiais, por exemplo, o que a gente teve é uma suspensão do contrato de trabalho. Uma suspensão do contrato de trabalho implica em não pagamento de salários daqueles dias e que se encontrava parado. Depois que se faz a negociação, pode haver a compensação e o pagamento desses dias. Então, pode acontecer, sim, de repente o Supremo decidir pela aplicação da suspensão do contrato de trabalho. Agora, isso também depende de cada caso, né? A gente vai ter que esperar aí a decisão. De uma forma geral, sim, os servidores, eles também estão sujeitos a outros tipos de punição? O que pode... A princípio, quando se faz greve, não pode haver nenhum tipo de punição. Essa suspensão é porque a lei de greve determina, fala, enquanto estiver em período de greve, suspenso, enquanto estiver um movimento paredista. Após o término da greve, é que vai ser feita uma negociação para ver como que ficou aqueles dias. Por isso que muitas vezes paga-se o salário dos dias parados, mas paga-se havendo uma compensação, é um acordo coletivo de trabalho. Mas a lei não prevê nenhum tipo de punição, nenhum. É proibido, inclusive, punir, demitir por justa causa ou sem justa causa, é proibido qualquer tipo de punição nesse período, em greve. Agora, essa greve, essa paralisação dos servidores, ela tem que ser previamente comunicada e a quem isso deve ser avisado? Então, vai depender, né? Tem casos em que a gente comunica com 48 horas, que são serviços não essenciais, e os serviços essenciais têm que ser comunicados com 72 horas. Comunica quem? Os serviços essenciais comunica a população em geral, porque, afinal de contas, ela vai ser a grande atingida, e os outros serviços, e os patrões, e nos outros serviços que não são essenciais, comunica-se com 48 horas de antecedência aos patrões. Porque aí, no caso, a sociedade não vai ser atingida tão forte quanto seria, por exemplo, nos serviços essenciais, que é o caso do policial militar, no caso. Ok, nós vamos ver agora uma reportagem sobre um outro caso de greve, desta vez dos garis no Rio de Janeiro. A paralisação começou no último sábado, em pleno carnaval. O grupo quer um aumento de 40% no adicional de insalubridade e um salário base de R$ 1.200. Em uma assembleia agora pela manhã, os garis decidiram manter a greve. Essa imagem mostra as ruas sujas, latas, plásticos, papéis espalhados por todos os lados. Já nesta, podemos ver sacos amontoados nas calçadas, atrapalhando inclusive a passagem de pedestres. Os sacos de lixo transbordam nos contêineres. A greve dos garis do Rio de Janeiro foi parar na Justiça. O sindicato da categoria chegou a ser multado em R$ 25 mil, caso os garis não retornassem ao trabalho. Nessa quarta-feira, o Tribunal de Justiça aumentou a multa para R$ 50 mil para cada dia de descumprimento do acordo, que estabelece a volta imediata da coleta de lixo na cidade. Bom, esse caso então é diferente, né? Não se trata mais de servidores públicos e aí a lei prevê, a lei garante esse direito de greve, né? Garante o direito de greve. Na verdade, o direito de greve ele é previsto inclusive na Constituição, no artigo 9º. A lei ela só veio regulamentar como funcionaria a greve. Então,
Então, nesse caso, eles têm, sim, o direito de fazer a greve, né, em razão das reivindicações que eles querem. No caso, 40% é o que a lei prevê, as NRs prevêem esse tipo de insalubridade, 40% para quem trabalha com lixo urbano. E aí teria que ver se lá no Rio se está pagando ou não. E aí seria, sim, uma reivindicação justa, no caso. E agora, o serviço de coleta de lixo é considerado um serviço essencial, né? Isso, é. Como que a lei trata esse tipo de serviço? Quando ela trata do serviço essencial, ela trata só de alguns requisitos, né? Tem que ter 72 horas de comunicação com antecedência, tanto à população quanto ao patronal, no caso aí seria a Prefeitura do Rio de Janeiro, no caso, que parece que é da Prefeitura. Então, se comunica com 72 horas, avisa-se a população de que vai acontecer esse período de greve, mas o serviço tem que ser mantido num percentual. Geralmente, esse percentual é definido ou pela Justiça ou ela vai ser definida em Assembleia. Quantos por cento de nós que vamos continuar trabalhando para que possa ter o serviço essencial não fique prejudicado a ponto de atrapalhar a população. Imagina, lixo, né? Não é só lixo, a gente tem outros tipos, funerária e assim vai, esse tratamento de esgoto, de eletricidade. Então, imagina a gente sem esse serviço que é essencial para a população. Ficaria muito complicado. Então, geralmente, existe um percentual de trabalhadores para continuarem mantendo o serviço. Justamente isso que eu queria explicar um pouquinho melhor também, com relação a que essas regras elas não valem só para esse tipo de serviço, né? Todos os serviços essenciais. Que outros serviços a gente poderia citar? Olha, eles estão todos praticamente no artigo 10 da lei de greve. Geralmente são serviços de limpeza urbana, a gente tem tratamento de água e esgoto, a gente tem serviços funerários, serviços médicos, distribuição de medicamento. E assim a gente tem uma linha, geralmente são aqueles serviços que afetam a população em si. Né, tratamento de saúde, geralmente é ligado à saúde, é ligado à segurança da gente também. E aí, nesses casos, a gente tem lá no artigo 10. São vários, a verdade é essa. Com relação às demissões, nesses casos, os trabalhadores que se negarem a trabalhar, a voltar ao trabalho, enfim, eles podem ser demitidos? Não podem ser demitidos. A lei garante o direito de emprego enquanto a greve acontece. Então, o que acontece? Eu não posso obrigar você a fazer greve, como minha amiga, como minha colega de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, o patrão não pode te obrigar a trabalhar, porque você está fazendo o movimento paredista nesse momento, a greve nesse momento. Então, você faz parte daquele conjunto de pessoas que está em greve. E aí decide-se quantos que vão trabalhar e pronto. Quem vai trabalhar. Se você se recusar, eu não posso te demitir enquanto seu patrão. A lei não permite a demissão. Essa é a garantia da greve para a gente, né, para os servidores. Agora, a gente falou aí que não pode também obrigar a fazer a greve, né? Nesse caso, que em vários casos de greve, a gente vê que isso acontece, né? O que pode ser feito nesse caso? Nesse caso, quando o empregador descobre que tem empregados proibindo a entrada de outros colegas no ambiente de trabalho, ele pode ingressar com a ação na justiça, né? Geralmente é o sindicato patronal quem faz isso, ele ingressa com a ação na justiça e, com isso, obtém uma liminar. E a greve pode, inclusive, ser declarada abusiva por conta disso. Por quê? O que a gente tem? Como eu tenho várias regras na legislação, se eu descumpro uma das regras, que no caso é esse, de permitir que outros colegas trabalhem, o tribunal pode julgar aquela greve abusiva e, com isso, todos os direitos, em tese, caem. Eu posso punir, no caso, o empregado, depois. Tá? Então, pode acontecer alguma situação nesse sentido. Nesse caso, então, pode haver punição? Pode haver punição desde que o tribunal julgue abusiva a greve, ou ilícita, né? Nesse caso, aí sim. Tá bom? Ok, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Boa tarde. E você vai